Olá pessoal, tudo bom aí? Bem-vindos a um videozinho aqui no meu humilde canal, o qual irei comentar a respeito de um lugar geométrico chamado Arco Capaz, tá? Bom, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Nós temos uma circunferência, 5 pontos que eu nomeei como ponto 1, 2, 3, 4 e 5, internos à circunferência. E 3 pontos que eu nomeei como F, P e C, externos à circunferência. Nós precisamos descobrir o seguinte: qual desses pontos consegue enxergar sob o ângulo de mesma medida? Vou repetir, tá? Nós precisamos descobrir qual desses pontos consegue enxergar sob o ângulo de mesma medida estes 3 segmentos: PF, FC e PC, tá? Bom, a primeira coisa a ser feita é descobrir qual o ângulo que eu preciso construir, né, para saber a resposta do meu problema. Então, em geometria, nós temos o hábito de fazer o enunciado gráfico. O enunciado gráfico eu fiz aqui com a régua, mas ele pode ser feito à mão livre, desde que seja caprichado. Bom, eu coloquei aqui um ponto qualquer, chamei de M. E aqui eu representei esses 3 pontos, P, F e C. Como eu quero saber qual desses pontos enxergam os 3 segmentos aqui sob o ângulo de mesma medida, então eu tenho 3 arcos, certo? Então, 3 arcos de mesma medida. Dando a volta, eu tenho 360 graus. 360 graus dividido por 3 significa que cada arco vai ter exatamente 120 graus. Bom, a primeira parte resolvi, certo? Eu sei que cada ângulo, cada arco capaz terá um ângulo de 120 graus. Bom, então vamos traçar o segmento PF. Coloco aqui e traço o segmento PF. Eu posso até prolongar um pouquinho, não tem problema. Bom, agora eu vou fazer aqui, ó, no meu ponto F, o ângulo de 120 graus. Então, eu pego o meu transferidor. Tem gente que vira a folha, não tem problema, pode virar, tá? Bom, coloquei aqui o meu centro do transferidor no ponto F e vou verificar aqui 120 graus. Marquei um pontinho com a própria régua do transferidor. Eu fiz aqui o meu ângulo 120 graus, certo? Vou falar aqui que alfa é igual a 120 graus. Então, aqui é o meu ângulo alfa. Bom, agora o próximo passo é traçar uma perpendicular, tá? É traçar uma perpendicular aqui, ó, pelo ponto F. E essa reta perpendicular, ela tem que ser perpendicular a esta reta que eu tracei. Eu posso chamar de reta T. Bom, eu vou fazer com o esquadro. Tem gente que faz com o compasso, não tem problema. Então, coloquei o esquadro aqui. Pronto, fiz a minha reta perpendicular, que eu vou chamar de
N. Eu apenas estou dando nomes para as retas para facilitar. Então, observe que aqui, ó, acho que dá para ver, eu tenho um ângulo reto, certo? Bom, agora eu tenho que fazer a mediatriz do segmento FP ou PF, tanto faz. Mais uma vez, muitos alunos, na hora de fazer a construção, acabam virando a folha, tá? Acham mais fácil, tá bom? Eu não estou virando porque eu estou gravando um vídeo aqui, mas eu poderia virar também. Então, vamos lá. Eu vou traçar a minha mediatriz em relação ao segmento FP. Então, ponta seca em F, a abertura do compasso um pouquinho maior do que a metade do segmento. Mantenho a abertura, ponta seca em P. Fiz o cruzamento dos dois arcos. Então, marco um pontinho aqui, marco um pontinho aqui e vou traçar a mediatriz. Fiz a mediatriz. Bom, a mediatriz, ela tem o intuito de cruzar esta reta N, certo? Que é a reta perpendicular a esta reta T, que passa pelo ponto F. Então, aqui eu vou chamar de O. Pego o meu compasso, ponta seca em O, abertura até F ou abertura até P, tanto faz. E fiz o meu arco. Ok? Este arco que eu acabei de fazer, ele é o arco capaz do segmento FP em relação ao ângulo de 120 graus. Então, nós dizemos que todos esses pontos pertencentes ao arco FP enxergam o segmento FP sob o ângulo de 120 graus. Bom, agora vamos fazer no segmento PC. Vou trocar a cor da caneta. Vou usar aqui a régua do transferidor, porque eu acho que fica mais fácil. Vou fazer o segmento aqui, ó. Fiz o segmento PC, passei um pouquinho, tá? De propósito. Próximo passo, usar a extremidade P. Vou fazer o ângulo de 120 graus. Então, coloco o centro do transferidor no ponto P. 120 graus está aqui. Opa. Então, este ângulo também vou chamar de alfa, porque ele tem a mesma medida, certo? Bom, o próximo passo agora é pegar e fazer a perpendicular em relação a essa reta, né? Essa reta aqui, passando pelo ponto P. Então, vou fazer a perpendicular aqui, ó. Bom, a perpendicular anterior eu chamei de N, então vou manter a linha de raciocínio e vou chamar de N'. Próximo passo, fazer a mediatriz do segmento PC. Pego o compasso, observem que é a mesma linha de raciocínio, tá? Só muda a posição do segmento. Então, a abertura um pouco maior do que a metade. E observem também que fica um monte de linha. Eu costumo dizer assim, fica uma poluição.
tá? É uma poluição gráfica. Porém, tente se concentrar naquilo que você está fazendo. A minha concentração aqui é o segmento PC. Então, eu estou tentando, neste momento, me concentrar apenas nas linhas que estou fazendo com a cor da caneta laranja aqui, ó. Tracei a minha mediatriz, certo? A minha mediatriz cruzou a reta N', que é a perpendicular passando pelo ponto P. Então, eu vou chamar de O'. Pego o meu compasso, ponta seca em O, abertura até P, ou abertura até C, tanto faz. E faço o meu arco. Observem que este arco que eu acabei de fazer, o arco PC, ele passou exatamente em cima do ponto 1, que foi o ponto cujo o arco FP também passou, certo? Então, significa que o ponto 1, ele é o ponto que enxerga o segmento PF, FC e PC sob o ângulo de mesma medida, cujo é igual a 120 graus. Ah, como você sabe, faltou traçar o segmento FC. Eu não tracei aqui, mas se eu traçar o segmento FC utilizando os mesmos procedimentos dos dois segmentos anteriores, eu irei verificar que o arco ele também irá passar exatamente em cima do ponto 1, ok? Então, aqui nós fizemos uma demonstração de um exercício traçando dois arcos capazes sob o ângulo de 120 graus, ok? Bons estudos!